O parlamento alemão é formado pelo Bundestag, que é composto metade pelos deputados eleitos diretamente nos distritos e metade dos deputados eleitos pelo voto proporcional. Mas há também o Bundesrat, uma outra casa que integra o parlamento alemão. O senhor poderia explicar qual é o papel do Bundesrat, o Conselho Federal? O Bundesrat representa os interesses dos estados no nível federal. Na Alemanha temos 16 estados e o Bundesrat é composto pelos representantes dos governos estaduais. E o Bundesrat, o Conselho Federal, tem um papel importante também para criar novas leis. Por exemplo, ele pode apoiar todas as propostas para novas leis que são propostas que atingem os interesses dos estados. E ele não é eleito pelo povo. Não é eleito pelo povo. Ele é constituído pelos integrantes dos governos estaduais. É exatamente assim. É importante aumentar que os grandes estados têm mais assentos nesse Conselho Federal que os estados menores. Não é uma distribuição exatamente representativa. Os maiores têm maior representação, os menores menor representação. Exatamente. Então, não é como o Senado Federal aqui no Brasil, onde cada estado tem 3 senadores. O tamanho da população do estado faz a diferença lá na Alemanha. E como é eleito o presidente alemão? O presidente alemão é eleito pela chamada Assembleia Nacional. Acabamos de eleger um novo presidente há algumas semanas, o presidente Wolf. Lá na Alemanha, a Assembleia Nacional é uma reunião só para a tarefa de eleger um novo presidente. Composto por todos os deputados do Parlamento Federal e um número igual dos deputados dos parlamentos estaduais. E como é eleito o presidente da República Alemã? Cada cidadão alemão de mais de 18 anos tem o direito de votar ou se apresentar como candidato nas eleições. Não existem restrições, por exemplo, os analfabetos não têm direito de voto, não existe restrição nenhuma. Já só as pessoas designadas por um tribunal comunal capaz de pensar propriamente, mesmo sendo mais de 18 anos, não podem se apresentar ou votar. Então, aqueles que os tribunais consideram incapazes. Incapazes. Então, analfabetismo não faz uma diferença nesse E lá na Alemanha, existe, como aqui no Brasil, campanha gratuita pelo rádio, pela televisão? Existem, exatamente. Esse tempo na televisão ou rádio é reservado pelos partidos e depende do número dos votos obtidos nas últimas eleições. Por exemplo, quanto tempo é alocado aos partidos. E o voto é obrigatório ou é facultativo? O voto na Alemanha é facultativo. No nível federal, nível estadual, municipal, mesma coisa. Então, na última eleição, por exemplo, eleição federal, tivemos uma participação de 72% dos eleitores possíveis que participaram na eleição. E nesse processo de reunificação das duas Alemanhas, que já leva 20 anos, houve alguma dificuldade da população da antiga República Democrática Alemã se incorporar ao sistema eleitoral hoje praticado por todos os alemães? Eu acho a integração da população de toda a Alemanha e dos novos cidadãos é um processo e já conseguimos obter muitos resultados positivos, mas claro,
por causa do fato que teve uma divisão de mais de 40 anos, ainda não conseguimos fazer tudo igual. Então, no contexto da reunificação e o sistema eleitoral, é importante salientar que, na época, a Alemanha Oriental aderiu à Alemanha Ocidental. Então, o sistema eleitoral que temos hoje é a mesma coisa que a antiga República Federal, ou seja, a Alemanha Ocidental, teve desde 49 ou desde o fim da guerra. E quais são as principais forças políticas que atuam no quadro partidário da Alemanha? Hoje em dia temos 5 partidos principais. O Partido Cristão Democrata da chanceler Merkel, e o Partido Social Democrata do antigo chanceler Schröder, por exemplo. Partidos menores que já atuam no Parlamento Federal são os partidos verdes, a esquerda e o Partido Liberal, que faz parte do governo atual também. Na Alemanha prevalece o mecanismo que nós aqui no Brasil chamamos de cláusula de barreira, e nós nos inspiramos no modelo alemão, que é exigir um mínimo percentual de votos para que o partido tenha representação na Alemanha, no parlamento. No caso, são 5% dos votos. É exatamente assim, são 5% dos chamados segundos votos. Então, os votos para as listas, só porque falamos um pouco mais cedo, você tem que ganhar 3 distritos eleitorais com o primeiro voto. Já aconteceram ambas esses caminhos no passado. Por exemplo, o partido à esquerda entrou no parlamento por causa de 3 assentos diretos. Você deve estar acompanhando que aqui no Brasil uma discussão muito quente é a respeito da exigência de ficha limpa para os candidatos poderem se colocar em campo, né? Para serem candidatos, o cidadão tem que ter ficha limpa. Existe essa preocupação na Alemanha? Geralmente, certamente, com um grande interesse pelos cidadãos que todos os candidatos deles têm uma ficha limpa. Então, independente da situação legal, eu acho que seria muito difícil para um candidato ligado a um escândalo apresentar-se de novo nas próximas eleições. Normalmente os cidadãos não vão curtir disso. Eu posso dar um exemplo. Alguns anos atrás, um deputado usou as milhas ganhadas pelos voos oficiais para uso privativo. Ele tem que renunciar ao cargo na época. Então, a pressão pela população sobre essas coisas nesse contexto é grande. Há um nível de consciência forte na opinião pública que não permite que um candidato ficha suja prossiga adiante no seu intento de se candidatar. Assim. Muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora. Um programa da série especial Eleições no Mundo, focando o caso alemão. Até um próximo programa.